cargos em comissão e funções de confiança permanecem por prazo indeterminado ou desarrazoado, exercendo o poder de definir e decidir o desenvolvimento de uma instituição pública como a Defensoria Pública, afastando-se da atividade fim e engessando novas reflexões que podem surgir com a participação direta de outros defensores públicos no cargo. À luz dessas reflexões, mostra-se legal e oportuna a proposta apresentada pelo proponente, merecendo acolhimento por este colegiado, respeitados os entendimentos divergentes. Abrangência da proibição. Passada a avaliação do mérito da proposta, entretanto, apresenta-se a seguir divergência a alguns aspectos colaterais constantes na proposta, porém não menos relevante, devendo ser sopesado por este Conselho Superior. Primeiramente, nota-se que o proponente sugere a aplicação da limitação em estudo não só aos cargos e funções de confiança ocupados por membros da carreira, mas também em relação aos cargos em comissão e funções de confiança ocupados por servidores. Neste particular, entendo que a limitação deve ser afastada. Dentre os fundamentos expostos acima a justificar a limitação nestes cargos, ressurgiu o poder desses cargos definirem e decidirem as diretrizes institucionais, influenciando no desenvolvimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nesse sentido, é certo que servidores ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança assumem papel relevante na instituição. Contudo, estarão sempre sob a supervisão de um membro da carreira, responsável por encabeçar o planejamento estratégico daquele setor administrativo. A par disso, tem-se outra sensível distinção que justifica o tratamento diferenciado ora proposto. Os membros indicados pelo Defensor Público Geral para esses cargos em comissão e funções de confiança assumem uma função técnico-política, tendo em vista que esses defensores públicos se inserem no planejamento político constituído pelo dirigente eleito para governar a instituição. Noutra senda, entretanto, os servidores ocupantes destes cargos assumem estrita função técnica a fim de viabilizar a manutenção dos trabalhos administrativos, que envolvem diferentes áreas do conhecimento. Assim, exigir a oxigenação desses cargos, ainda que louvável, poderá colocar em risco a governabilidade e a manutenção dos trabalhos administrativos a serem desempenhados pelos membros que compuserem o projeto político do novo Defensor Público Geral. Cabe também lembrar que, ao contrário dos defensores públicos, estes servidores, ainda que sejam pertencentes à carreira da Defensoria Pública, oficiais de defensoria ou agentes da defensoria, não terão se afastado da sua atividade primordial, qual seja o auxílio aos defensores públicos na atividade meio, o que ocorre quando defensores públicos permanecem longos períodos alheios à assistência jurídica. Além desta limitação, também propõe-se aqui a abrangência desta limitação apenas aos cargos em comissão e funções de confiança vinculados ao projeto político criado pelo Defensor Público Geral, retirando-se, portanto, a limitação em relação aos cargos da Escola da Defensoria Pública, Corregedoria Geral, núcleos especializados e coordenadores regionais e auxiliares. Aqui, na verdade, eu incluí presidente da Comissão de Prerrogativas na minuta. Vou aditar aqui, tem a explicação a seguir. A distinção aqui se funda na necessidade de se permitir que um membro da Defensoria Pública prossiga sua evolução profissional e garanta a difusão desta experiência em diferentes órgãos administrativos que não guardam em regra total correlação entre si. Preocupa-se que a limitação exacerbada com a abrangência sobre um número indiscriminado de cargos possa colocar em xeque a maleabilidade na formação de um grupo político que ocupará os cargos da Defensoria Pública Geral. Cabe lembrar que a Defensoria Pública de São Paulo é uma instituição nova, com menos de 10 anos de existência, havendo uma gama enorme de cargos em comissão e funções de confiança em diversos órgãos, muitos não vinculados diretamente à Defensoria Pública Geral, sendo contraproducente a limitação recair sobre eles, ao menos neste momento. É extremamente comum que defensores públicos dos últimos concursos já ingressem na carreira ocupando coordenações auxiliares e, em pouco tempo, coordenações regionais, podendo a limitação temporal atingir precocemente a oportunidade desses defensores públicos ocuparem cargos estratégicos na instituição. Por esses motivos, entende-se que a limitação deva ser adstrita aos membros da carreira e ainda que deva ser dirigida aos seguintes cargos em comissão e funções de confiança da Lei Complementar Estadual: Defensor Público Geral, primeiro Subdefensor Público Geral, segundo Subdefensor Público Geral, terceiro Subdefensor Público Geral, Defensor Público Assessor, coordenador da Coordenadoria Geral da Administração, chefe de gabinete, coordenador do Grupo de Planejamento Setorial, coordenador de Comunicação Social e Assessoria de Imprensa e coordenador de Tecnologia da Informação. A partir desta proposta, portanto, não incidiria a limitação aos seguintes cargos em comissão e funções de confiança: Corregedor Geral, Corregedor Assistente, Diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado, Coordenador de Núcleo Especializado, Presidente da Comissão de Prerrogativas, Coordenador Regional ou Auxiliar. Com o intuito de se assegurar o exato alcance da norma, é imperioso anotar que a limitação proposta deverá recair, inclusive aos defensores públicos que, a despeito de não ocuparem esses cargos em comissão ou funções de confiança,
exerçam a mesma atribuição em razão de designação para prestar serviço à Defensoria Pública Geral com prejuízo das suas atribuições. Próximo capítulo, tempo de afastamento. É o último. O último ponto que suscita-se divergência aos adeptos da proposta de limitação temporal dos afastamentos, encargos e funções de confiança refere-se ao prazo máximo que acarretará a incidência de quarentena de 2 anos sugerida na proposta. O autor propôs a permissão de ocupação desses cargos por até 8 anos, ainda que este prazo seja alcançado em razão de afastamentos intermitentes. O mesmo prazo foi encampado pelo então conselheiro José Moacir, porém divergiu o conselheiro Luiz Eduardo ao propor 4 anos. Extrai-se dos fundamentos expostos pelo conselheiro Luiz Eduardo que o prazo de afastamento mais adequado seria 4 anos, como dito, na medida em que, invariavelmente, o nomeante do cargo, o defensor público geral, possui essa mesma limitação após eventual recondução. Respeitado o entendimento do digno conselheiro, acompanha-se neste ponto a proposta inicial, no sentido de que a limitação ocorra após 8 anos de afastamento. É certo que os cargos e funções de confiança são caracterizados pelo papel de chefia, assessoramento e direção, conforme artigo 37.5 da Constituição Federal. Em que pese a relevância destes cargos, constata-se que a legislação orgânica previu expressamente mandatos e reconduções para os cargos de defensor público geral, corregedor geral, diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado, ouvidor geral, coordenadores de núcleos especializados, todos citados pelo conselheiro Luiz Eduardo das folhas 88. Agiu assim, salvo melhor juízo, com a finalidade de garantir a rotatividade e a alternância do poder em cargos extremamente sensíveis e que não guardem correlação entre si. Estender este raciocínio para todos os cargos ocupados por membros da Defensoria Pública Geral equivaleria a conferir o mesmo peso que o legislador estadual não quis conferir, na medida em que não foi prevista qualquer limitação temporal. Cabe ainda uma ponderação acerca da razoabilidade de se conferir prazo adequado para que os projetos de magnitude tenham tempo hábil para sua iniciação, desenvolvimento e implementação pelo mesmo grupo político. Em outras palavras, a substituição global dos defensores públicos que ocupam estes cargos e funções de confiança, embora louvável do ponto de vista de oxigenação de ideias, poderá levar à suspensão abrupta de grandes projetos ou à mudança de rumos constantes, sem que uma política institucional mais robusta não tenha terminada. Desse modo, acompanha-se a proposta em relação ao prazo de afastamento para que se estenda por até, no máximo, 8 anos, ainda que de forma intermitente. Pelo exposto, voto pelo acolhimento em parte da proposta normativa apresentada pelo interessado, nos modos da minuta de deliberação alterada e apresentada a seguir. Obrigado, conselheiro Bruno. Não vou pedir vista, mas queria me manifestar. Ok. Só para... Se quiser que eu faça um resumo também, não sei se... Só para também colocar meu ponto de vista, acho que o ponto de vista que debatemos internamente na administração é de criarmos, né, e entendemos que é importante essa autolimitação, apesar de não uma previsão expressa nesse sentido, acho que faz parte da construção de uma carreira que a todo momento você tem aí a participação de defensores em todos os postos, tanto daqueles que passaram na gestão de volta à sua atuação, quanto aqueles da atuação também na gestão. E, é claro, em outros setores, sem, claro, impedir, como o Bruno colocou, aqueles que estão em determinados postos, núcleo especializado e outro, que em determinado momento podem se tornar quadros especialistas numa gestão, numa outra gestão, né? Então, acho que também nós aqui não podemos criar um impeditivo para uma futura gestão, seja nossa, de convocar colegas que estão em outros postos de confiança, na corregedoria, no núcleo especializado ou na coordenação regional das unidades. Por outro lado, o que a gente também pensou, e até ponderando muito o que foi colocado pelo conselheiro Luiz Eduardo, é de que existe um processo de formação para aquele que está trabalhando na gestão. E até mesmo determinado defensor público pode se tornar uma peça valiosa na instituição em determinado cargo. Né? Acho que talvez na primeira, segunda, terceira defensoria, talvez seja um cargo que dê até para a gente reciclar mais, né? Dê para trocar mais, dê para alternar mais. Mas em determinados cargos, coordenação de CTI, coordenação de comunicação, aqui podemos pensar em uns cargos, às vezes a especialização, ela até vira um consenso para a instituição, porque aquele quadro é muito bom, é muito positivo. Então, nesse sentido que a gente pensa, também de não engessar, é muito difícil montar uma equipe que conta com 25 defensores públicos.
numa outra gestão, numa futura gestão, a gente não pode criar um impeditivo para essa futura gestão, até mesmo na construção da sua equipe. É mais ou menos nesse sentido, a gente acha que a instituição novamente nova, acho que a gente, claro, acho o defensor Fabiano, o conselheiro Luiz Eduardo e agora o conselheiro Bruno pensam no seguinte de a gente não criar e estimular o carreirismo, que é assim, a pessoa se desvincula completamente da sua atividade fim, da sua atuação e acaba se dedicando apenas à burocracia da instituição. Acho que a ideia é a gente mesclar nesse sentido. Passo a palavra ao conselheiro Pedro Avelar. A ideia, eu acho que a gente não exauriu o tema hoje, a ideia era só a leitura pelo Bruno, né? Claro que algumas ponderações iniciais, mas colocarmos o teto aí de 1,20, 1,25, certo? Com a palavra o conselheiro Pedro. Então, é claro, não há como deixar de louvar a qualidade do voto do conselheiro Bruno, que realmente buscou aí fundamentar, na verdade, a aprovação dessa proposta. Também já conversei com outros colegas aqui, em outra ocasião, sobre isso, e com o próprio interessado há quase 2 anos, que é um pouco antiga a proposta. E dizendo que do fundo do coração eu gostaria que fosse assim, mas que no meu contexto particular, eu acho que a proposta não tem amparo legal. Como é que eu vou ditar para questões de liberação que a Constituição não veda, a Lei 80 não veda, a 980 não veda? Ela diz o que é que o DPG, por exemplo, não pode fazer. Não pode, no 5º ano ou na segunda reeleição, se candidatar. Dita a idade dele, dita não sei mais do que. Fora isso, o conselho, onde é que você vai achar o conselho a atribuição para definir uma questão como essa? Eu acredito que falece competência ao conselho para colocar, embora eu ache louvável, e até ficaria com o conselheiro aqui, o Luiz Eduardo, nos 4 anos, se fosse, mas eu acredito que não temos. Aí você pega a questão do corregedor. Claro que a 988 tem uma questão que se tem que entender modificada, porque ela ainda coloca o governador, né? Mas a gente já superou isso. Então dá para entender DPG, e por sua vez com o conselho, com aqueles critérios que ele coloca lá no artigo 31. Por sua vez, nos demais, alguns dos cargos estão com tipificação legal do que se exige. Outros não, mas os que não estão, também por sua vez, e por uma questão, acho que é até elementar de administração, eles estão colocados lá nas atribuições do DPG no artigo 19. É verdade que lá no final, foi citado até no voto, né? Existe aquela questão relativa aí aos cargos de confiança, é verdade. Então, nessa última parte, eu tenho bastante dúvida, e na dúvida tenderia até a acompanhar. Mas eu estou vendo de alguns cargos em que a lei disciplina o que é e que não é, deixa de ser requisito, apesar de eu achar louvável a ideia, muito bonita, eu entendo que ela falece perante uma impugnação judicial que haja. Então, na minha opinião, não cabe fixar isso. Então, só concluo dizendo que, embora eu ache louvável muito bom, eu não acho que é a base legal para que o Conselho aprove essa deliberação. Conselheiro Luiz Eduardo. Na verdade, só uns questionamentos da fala do Bruno, nós temos mais ou menos o mesmo. A plataforma de meta é igual, só que alguns desdobramentos. Então, logo eu proferi o voto, eu fui questionado por alguns servidores da Defensoria Pública com relação à incidência dessa norma aos servidores. Eu dei-lhes a impressão de que o sujeito que é diretor administrativo estaria inserido nesse contexto. Confesso que aí ele disse que no primeiro momento eu achei que não, e acho que pelo menos no seu voto também não teve essa extensão. Então, só para explicar esse ponto que ficou. Esse ponto aí, Luiz, confesso que no voto do Zé Moacir e no seu, vocês não foram claros em relação, só que vocês acolheram a proposta do relator, e aí eu subentendi que vocês estavam incluindo o servidor, mas se... eu até fiquei... Eu errei, na verdade, acho que foi... A ideia era tirar. Então. Sim, sem dúvida. O erro foi meu, até evidencio, na hora não me atentei a esse detalhe, fui alertado por diretor administrativo, uns 3 ou 4 lugares falaram, mas e aí, como é que fica? Eu falei, acho que a ideia inicial não era essa, né? Porque em tese o diretor administrativo pode não ter cargo, né? Então, na verdade, ele está exercendo um cargo de confiança, não uma função de confiança. É um pouco diferente, não sei se vocês todos têm essa ideia, mas é um pouco diferente a situação. Então, me parecia que não tinha nem que ser tratado nessa mesma delegação, porque não é exatamente o mesmo quadro, é a mesma situação. Agora, com relação a alguns casos específicos,
eu queria só debater com vocês o que me surgiu quando eu fiz o voto. Em algumas situações, especialmente quem foi excluído da incidência da norma pelo conselheiro Bruno, o problema se define nessa situação. Para dar um exemplo hipotético, vou usar a Kátia para não dizer que... Né, vamos supor que a Kátia vai corregedora geral. E que amanhã o João vai ser corregedor geral. E que ele escolha a Kátia como assistente ou auxiliar. E passa os 4 anos. E que daí a Kátia volte a ser corregedora oficial. Escolha o João como sendo o auxiliar. Nós não temos nenhum mecanismo, seja ele qual for, qual prazo for, para que isso não aconteça. E aí isso pode acontecer sim. E eu concordo com o que o Rafael Português disse. Ah, mas a especialização é uma coisa boa, na verdade. Se você olhar assim, a pessoa ficou especialista nisso, isso é produtivo, isso é válido. Eu concordo com isso. O problema todo é fazer com que a gestão pública não seja montada por pessoas senhoras do assunto, né? A partir do momento que determinado sujeito, determinado defensor, se é senhora de determinado assunto, e ele, nesse sentido, se torna indispensável para que aquilo funcione, essa atuação se torna um pouco nociva, porque a instituição se torna dependente de uma pessoa e não uma pessoa da instituição. Não é o caso, desculpa, só usei o caso de exemplo para poder tentar detalhar o assunto. É sim, como não? Porque a Kátia acabou de chegar. Não falei nem sei o caso dela. Mas me parece que a gente tem que tentar. É um exercício de força mesmo. Vai ter o controle político, né? Mas aqui, algumas coisas não, né? Democrático. Algumas coisas não. Algumas funções, precisamente, não tem muito esse controle. Os requisitos exigidos são tão estreitos que fica difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo outro. Núcleo, por exemplo. Pode acontecer que num futuro breve, isso aconteça, aliás, salvo o melhor juízo, tenha acontecido, ou está em vias de acontecer. O sujeito é coordenador do núcleo, ele fica auxiliar, aí... Eu sei, a gente vetou, mas uma vez transversa, né? Então, nós conseguimos fazer uma construção que foi uma leva, para fazer a verdade. Não tem a norma previamente a norma, porque eu acho que isso deve ser feito. Obviamente que exceções devem ser analisadas de forma excepcional. Vamos dar um exemplo concreto. Vamos supor que um defensor público especializado se tornou o especialista em orçamento do defensor público. Ele é o sujeito que negocia com o TCE, com o governo, ele é o operador do sistema. A gente não pode falar assim, olha, sujeito, então você volta lá para sua banca e você não tem ninguém para substituí-lo. Então o perda institucional é enorme. Mas na minha forma de ver, qual é o papel institucional, qual é o papel de uma gestão? Não dessa gestão, não da anterior, não da próxima. Permitir que várias pessoas sejam capazes de exercer a mesma função. É difícil fazer isso, porque tem coisas que são super especializadas. E nós não temos quadros infinitos. Nesse aspecto, o tempo vai poder macular. Então, eu parti da ideia de 4, porque a ideia de 4 para mim tem parâmetro legal. Na ausência de norma específica legalmente prevista, eu me socorro de analogia e falo, analogia do 4 para o DPG, do 4 para o corregedor, eu replico o 4 para a norma. Mas isso não significa que a norma não possa ser superior a 4. Foi só um exercício de analogia, para ser bem sincero, porque comporta menos esforço. Na verdade, você usar analogia é menos esforço do que você ampliar o prazo, seja ele o motivo que for. Então, na verdade, eu comparto tudo que vocês falaram. Mas eu só questiono alguns pontos específicos, com relação à exclusão de alguns tópicos específicos. 8 anos, 4, aí tipo, o tempo vai dizer. É que, sabe, a concepção também pareceu que a carreira era muito nova, foi estabelecer 8 anos pra frente, porque aí fica um negócio, uma norma com muita pouca densidade prática. Naquele momento, quando eu pensei. Se eu jogar 8 anos, aí ninguém tem 8 anos nesse exercício. A defesa pública inteira, ninguém tem 8 anos nessa atividade. Então, a norma hoje não incide, né? Nós estamos criando uma norma sem incidência. Mas isso foi o que eu pensei naquele momento. Né? Então, eu queria refletir com vocês, para ser sintético, 3 pontos específicos. As pessoas que não compõem essas propostas de inclusão e o prazo de ocupação, sendo intermitente ou não. Isso eu acho que é importante debater, ainda que a gente vá para um lado ou para o outro, mas especificamente cada um. O sujeito que tal... Oi? Vai alcançar 8 anos, ele pode alcançar em 8 anos em 10, 12, 30, a hora que alcançar, pega. Tá bom? Só para debate mesmo. Vou encerrar as instruções da Kátia nesse debate, a gente continua na próxima sessão. Uma palavra à conselheira Kátia. Não, também para nós pensarmos na questão dos cargos eletivos. Imaginando uma situação hipotética que o defensor público geral já tenha, que ele esteja no primeiro mandato dele e esteja aí numa carreira administrativa de 8 anos.
ele está... Oi? Não afetaria. Não afetaria. Então, era isso que eu ia perguntar, se os eletivos estariam excepcionalizados aí. DPG, Defensor Público Geral. Assim, pelo que eu entendi, que eu até conversei com o Bruno, também tive essa dúvida. Para a eleição não afeta, nem pode afetar. Mas o exercício do cargo eletivo é contado para um posterior cargo de confiança. Minha preocupação é que o DPG é uma função de confiança. Então esses 4 anos vão ser Ele contados está afastado, mas... depois ele só pode ficar mais 4 anos com algum outro... Sim, com certeza, isso aí eu concordo. Consulta vocês se vocês querem finalizar o debate e votar ou preferem continuar o debate na próxima sessão. Não, eu acho que assim, a proposta já está há bastante tempo. Nós já temos 3 ou 4 votos, é isso? 4 votos. Já discutimos. Eu acho que temos uma certa possibilidade de votar isso hoje. O único problema disso é a proposta do Eduardo discutir ponto a ponto os cargos que o Napolitano trouxe. Cada um é diferente, entendeu? Que não estavam nas leis anteriores. Pode ser que concorde, mas é um pouco inovador, né? Posso tentar só, na verdade, posso dar uma fundamentada no ponto? Quem vai estar lá, quem não vai estar... Então podemos retomar esse debate na próxima sessão. Não, só suspensão e continuidade. Não, tem vista não, continuar o debate na próxima sessão. Na próxima sessão. Certo? Então, encerrada a sessão. Obrigado a todos.